começando o programa Viva Mais. Você já sabe que é o seu programa de saúde. Nós tiramos esse programa para fazer um programa um pouquinho diferente. Normalmente, durante o ano e nesses últimos 2 anos e meio, nós temos entrevistado colegas médicos. A proposta, você sabe qual é que é trazer colegas que realmente façam especialidade, que tenham especialização. E nós procuramos, tanto eu quanto a Ana, falar muito pouco do que a gente faz. Eu sou cirurgião plástico, a Ana é dentista, que tem especialização em implantodontia, em próteses, e a gente tem recebido muita pergunta das nossas áreas. Então, nós resolvemos hoje falar um pouquinho sobre a nossa especialidade. Bom, você sabe que você tem como acessar o site do programa, digitando www.programavivamais.com.br. Todos os nossos programas estão gravados ali, assim como os colegas médicos com endereços, telefones, que muita gente também nos pergunta. Ainda essa semana eu tive algumas ligações na clínica do pessoal perguntando: aquele médico que falou sobre tal coisa e outro que falou sobre tal coisa. Bom, fica tudo registrado ali no site do programa. Eu acho que até serve para você como uma indicação, é uma indicação que a gente assina embaixo, que para nós trazermos o colega aqui, a gente pesquisa um pouquinho. Eu não quero dizer com isso que a gente só, os melhores são só os que vêm aqui, pessoal, tá? É porque tem muito colega médico que não gosta de falar em televisão ou que não se sente bem falando na televisão, mas a gente procura, à medida do possível, quando a gente convida um profissional para vir falar aqui, que seja alguém top da área. Miguel, acho que até cabe um comentáriozinho aí. As pessoas precisam saber que o Rio Grande do Sul é riquíssimo em médicos e dentistas, né? Inclusive, assim, a mídia deu umas queimadas nos dentistas, até alguns pacientes na clínica diziam assim: eu disse que eu vinha no dentista, e minha filha disse assim: pô, cuidado, olha o que os dentistas estão fazendo. Na verdade, faziam anos, eu acho que, se eu não me engano, eu li no jornal do CRO, faziam 30 anos que um dentista não era caçado. Então, assim, o Rio Grande do Sul é rico na odontologia e na medicina. Nas duas áreas, nós temos especialistas maravilhosos aqui no Rio Grande do Sul. Então, essas coisas que, infelizmente, a mídia faz porque ela precisa de notícias, não é verdade, né? Foi um dentista caçado em 30 anos e teve um que teve problema, que também é suspeito, não querendo defender a classe. Os depoimentos que eu vi não eram... fidedignos. Fidedignos. Né? O que eu assisti daquele colega lá da praia, eu nem o conheço, né? Não estou defendendo porque conheço, nem o conheço. A paciente, o que eu vi, a paciente disse assim: ele me sedou na sexta, eu acordei na segunda. Desconheço essa droga. É um dentista anestesista. Não, eu desconheço essa droga. Então, assim, muitas coisas são questionáveis, né? Mas é importante que as pessoas saibam que, tanto na medicina, né, Miguel, como na odontologia, nós somos ricos. São maravilhosos os profissionais de Porto Alegre. Infelizmente, pessoal, e a gente aqui está se colocando no mesmo balaio, tá? Porque isso que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que televisão, né? Então, quando a gente fala da mídia, da mesma forma que na nossa profissão, tanto na odontologia quanto na medicina, existem bons e maus profissionais, na área da televisão, do jornalismo, também existem bons e maus profissionais. E muitas vezes, pessoal, quando existe uma veiculação de uma matéria, vocês têm que levar em conta, primeiro, que a matéria não foi feita por especialista. Quer dizer, mas foi um jornalista. Isso é literatura leiga, tá? Ou é produto leigo. Por quê? Porque ele pode ter noções a respeito, ele vai colocar o que ele acha. Na verdade, não só na área da odontologia, como na área da cirurgia plástica, por exemplo, que é o que a gente se propõe a falar hoje, eu canso de ver matéria sensacionalista. O Brasil faz mais de 500 mil cirurgias plásticas por ano. Eventualmente teve uma fatalidade, aconteceu um insucesso, e a gente vê aquele, cidadão que trabalha na mídia e que não tem o que falar, se pronunciando como se ele fosse juiz. Ora, vai estudar medicina, meu amigo, para depois vir falar alguma coisa e ter esse comentário irresponsável, né? Porque, como a Ana falou, a gente tem a oportunidade de trabalhar em outros lugares. O Rio Grande do Sul tem uma quantidade enorme de bons profissionais, tá? E pesquisas, nas estatísticas feitas, mostram que as complicações, por exemplo, teve agora um congresso de cirurgia plástica,
onde estava o presidente da sociedade falando que eles fizeram uma estatística, um levantamento em alguns estados, e as complicações e as queixas, 99% delas é com um profissional não habilitado. E o pessoal costuma generalizar. A gente não veio aqui para fazer... Não, e fica de novo aquele nosso alerta, né, Miguel? Para procurar um profissional habilitado. Procure um especialista. Na dúvida, entre no site do Conselho do CRO, ligue para o Conselho de Medicina, se certifique de quem você está fazendo. Miguel, posso ler um e-mail aqui? Uhum. É que assim, ó, nós recebemos inúmeros e-mails. Então a gente quer agradecer muito a vocês o carinho de vocês, a atenção de vocês conosco. Então, por exemplo, essa semana, eu vou pegar alguns dessa semana, tá? Porque a gente não consegue ler todos os e-mails. Cada vez que o programa está no ar, a nossa caixa de e-mail enche. Mas tem alguns e-mails carinhosos que eu gostaria de ler. O Valdeci Amorim diz o seguinte: excelente programa sobre joelho apresentado com o Dr. Pozzi. Parabéns por vocês disponibilizarem um programa de muita qualidade e excelente conteúdo. Muito bom mesmo, valeu a pena assistir. Muito obrigada, Valdeci, e essa é a nossa intenção, tá? É disponibilizar conhecimento. Que muitas vezes as pessoas, como tu falou, infelizmente na mídia, muitas vezes a gente não encontra, né, no jornalismo tal, alguém que fale... A gente tem procurado, nesse sentido, fazer um programa mais sério, né? O objetivo do programa, na verdade, aqui a gente e os colegas se sentem muito à vontade, porque nós convidamos o colega e não se cobra nada do colega, quer dizer, esse é um detalhe importante para as pessoas gratuito, saberem. Bilateralmente, onde o interesse da gente é justamente informar, para desmistificar um pouco, pessoal, porque assim, ó, é muito fácil, né, a mídia pegar e malhar um profissional. E, cara, vocês acham que alguém que faz, por exemplo, cirurgia plástica, o cara faz 6 anos de faculdade, mais 3 de especialização em cirurgia geral, mais 3 de plástica, depois mais 3 anos para conseguir um título de professor? Acho que o cara vai para uma sala de cirurgia querendo fazer um erro ou promover algum transtorno em alguém? Quer dizer, perder, sei lá, 15, 18 anos de estudo porque não está a fim de fazer um bom procedimento? A mesma coisa na odontologia. É muito fácil falar mal quando a gente não tem informação. Informação leiga, muitas vezes, é péssima notícia. A gente podia fazer apologia da desgraça aqui, não só nas nossas áreas, mas em outras áreas, tá? Vocês iam ficar horrorizados com o que acontece, mas não dá ibope, né? Então, quando é assim, algum acidente em alguma outra área, o pessoal não fala nada. E a gente, infelizmente, está aqui, claro que protegendo a classe, porque precisa ser protegido. Porque, infelizmente, não é todo mundo que tem horário e tem essa possibilidade de ter canal e ter televisão para expor o que realmente acontece. E para proteger a classe também, proteger. Né? Não, porque assim, ó, existem maus profissionais? Olha, existem como em qualquer lugar. Em toda a área. Mas no Rio Grande do Sul, eu posso garantir para vocês que a grande maioria, e eu posso falar isso porque assim, ó, eu trabalho em Floripa, em Curitiba, em São Paulo, no Rio, em Mato Grosso do Sul, em Rondônia, no Amazonas, tá? Então, assim, ó, são todas clínicas de colega. E eu posso garantir para vocês que o nível profissional aqui é excelente. Assim como em alguns lugares fora do Brasil que a gente trabalha, tá? E eu falo sem barrismo, porque, na verdade, nós não nascemos no Rio Grande do Sul. Para mim, Rio Grande do Sul é minha terra. Mas eu poderia dizer assim, não, São Paulo... Não, pessoal. Os melhores profissionais em cirurgia plástica, eu posso garantir para vocês que estão aqui no sul do país. Bom, vamos falar um pouquinho sobre medicina, né? Posso só ler o último? Prometo que depois eu paro. Mas é que são tantos e-mails carinhosos que de vez em quando a gente tem que ler alguns, né? O Ademar Apelt diz assim: parabéns pelo excelente programa com o Dr. Pozzi. Que aula! Então, assim, ó, muito obrigado pela participação e por vocês escreverem. Nós também recebemos um, eu estou tentando achar, que ele diz assim: parabéns, cada vez melhor. Muito obrigado pelo carinho, é bom a gente ter esse retorno. Agora vamos falar de medicina. Eu tenho umas perguntas aqui. Posso ler mais uma pergunta? Claro. Até vou ler aqui o nome dela. Espero que ela não se importe. Fala só o primeiro nome. Só o primeiro nome, Gladys. A Gladys disse que ela fez gastrectomia total em 2008. E ela pergunta se ela pode fazer... suplementação? Suplementação hormonal. Ela aqui usa o testosterona, na verdade. Ela pergunta se ela pode tomar testosterona. Na verdade, pessoal, quando a gente fala em suplementação, a gente não fala via boca, tá? A gente fala transdérmico, né? Posso fazer outra pergunta, melhorar a pergunta dela? Quem não pode fazer? Na verdade, quem não pode fazer, não existe. O que a gente faz, até porque não se faz suplementação da mesma forma em todo mundo. Por que a Ana está falando sobre, na verdade, suplementação hormonal?
Porque como vocês já sabem, eu, junto com o meu filho mais velho, o Vitor, nós fomos fazer uma pós-graduação em nutriendocrinologia. Então, já respondendo, porque tem muita gente assim, como é que o cara que está há 30 anos fazendo cirurgia plástica? Primeiro, eu sou cirurgião geral, já trabalhei em UTI, sou cirurgião plástico, sou professor da especialidade, membro titular de cirurgia plástica, é professor da especialidade. E a gente foi fazer uma pós em nutriendocrinologia do MEC, com a chancela da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo. Então, quando é que a gente faz suplementação, Gladys? Todo mundo pode fazer? Faz. Mesmo quem está fazendo químio pode? Na verdade, Ana, não se faz nada em paciente que está tratando doenças graves, né? Nem implante se faz em quem está fazendo. Ele primeiro resolve o problema, quer dizer, quimioterapia, um paciente que está com uma neoplasia, ele vai resolver primeiro esse problema da neoplasia dele. Mas a gente sabe que suplementar, e eu não estou falando aqui em droga, estou falando em suplemento, todo mundo eventualmente tem que fazer e nem todo mundo precisa fazer. O que significa isso? O que a gente faz é uma avaliação completa, tanto de bioimpedância, quanto física, quanto um exame clínico apurado, eventualmente com ressonância, tomografia e com hormônios laboratoriais. Então, assim, se você estiver precisando suplementar alguma coisa, nós vamos suplementar. Eventualmente tem paciente que tem homocisteína alta, que aumenta o risco de ter um problema cardíaco, alguns que têm proteína C reativa, então nós vamos usar ômega 3. Muitas vezes esse suplemento não necessariamente é hormônio. Suplemento é uma coisa que a gente deveria estar ingerindo normalmente no nosso dia a dia, e como os alimentos já não são mais os mesmos, e como nós já não estamos comendo de boa qualidade, o que acontece muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente tem que suplementar. Outra dúvida normalmente do pessoal, Ana, é que nós estamos agora no verão, e eu recebo muitas perguntas até assim, para a caixa da clínica mesmo, né? Que cirurgias podem ser feitas? Pessoal, qualquer cirurgia pode ser feita no verão. Agora, só depende do que você pretende do verão. Quer dizer, se você quer ir para a praia e se expor ao sol, não vai fazer uma cirurgia onde a cicatriz fica visível. Se você quer, eu vejo muitas vezes, eu dou risada, porque diz assim, agora para o carnaval a artista tal e a artista tal, uma semana antes do carnaval fizeram uma lipoaspiração para poder sair na avenida. Vai aparecer mais inchada, né? Porque o resultado da lipoaspiração, ele começa a acontecer 30 dias depois. Para ter um resultado final, leva 3 ou 4 meses. Quer dizer, eu posso fazer uma lipoaspiração durante o verão? Posso. Agora, se tiver um que outro roxo, eu não vou para a praia. Se eu estou esperando... estourar vazio a gente não tem como evitar, né? Não, e pode pigmentar. Então, um extravasamento de sangue ou hematoma pode manchar. Mas eu posso fazer durante o verão sem problema nenhum. Mas enquanto eu tiver roxinho, eu não vou tomar sol. Agora, se eu quero que o resultado esteja pronto, não adianta, olha, o carnaval, eu vou sair na avenida no carnaval. O carnaval é dia 15. No dia 8 eu vou fazer a cirurgia. É óbvio que o resultado, não existe mágica. Outra pergunta, as pessoas às vezes querem diminuir o peso com a lipo. Quem deve fazer a lipo? Quem pode fazer a lipo? A lipoaspiração não é para gordo. Tá? Isso é bom deixar bem claro que os gordinhos são loucos por uma lipoaspiração, né? Para tentar resolver o problema, né? O pessoal acha o seguinte, que a gente vai emagrecer fazendo lipo. A lipoaspiração, na verdade, isso é consenso da grande maioria, eu não sou dono da verdade, mas a grande maioria dos colegas com quem a gente convive tem o mesmo pensamento. Toda vez que a gente faz uma lipoaspiração visando emagrecimento, o resultado é ruim. A lipo é para aquele paciente que está perto do peso ideal, que tem uma que outra gordurinha localizada. Por exemplo, tem mulheres que são magrinhas, mas tem culote, que é aquela gordurinha na lateral da coxa. Isso aí muitas vezes por herança familiar, ou porque durante uma fase da vida engordaram muito e ali se depositou uma placa de gordura, o que a gente chama de lipodistrofia. Então, essa paciente é uma paciente que está no peso ideal ou próxima do peso ideal, em que a gente vai tirar aquela gordurinha mal localizada. Esse é o paciente ideal para lipoaspiração. A lipoaspiração ela é para dar contorno. Mas e a lipoescultura? Pessoal, lipoescultura é tirar a gordura para enxertar num outro lugar que tem um defeito.
Ah, mas e a lipolaser? Nada mais é do que uma variação da lipoaspiração. Ah, hidrolipo? Nada mais é do que uma variação da lipoaspiração. Não, mas agora eu escutei que tem o vibrolipo. Essas tentativas de vender mágica, vocês têm que abrir os olhos. Porque assim, ó, lipoaspiração é a mesma lipo de sempre. Vibrolipo, lipolaser, hidrolipo, são técnicas que vão favorecer o profissional que já é habilitado, que já tem experiência e que já tem noção do que é uma lipoaspiração, vai fazer com que o profissional tenha mais recurso para ele trabalhar melhor. Uma vibrolipo na mão de alguém inabilitado é muito mais perigosa do que uma lipo convencional. Então assim, ah não, mas é que só o fulano tem, eu canso de escutar isso. É quando só o fulano tem, a coisa já fica meio perigosa, o doutor né? Pitangui não conhece, não faça. Quer dizer, um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo não faz, não conhece. Não, mas aquele médico que acabou de voltar da residência, esse é o gênio, ele tem uma técnica que só ele faz. Abra o olho, não existe isso. Lipoaspiração, assim como outras cirurgias plásticas, não são mágicas. E outra coisa, né? Quem vai fazer lipo, é importante saber que quem faz lipo, quem faz cirurgia plástica, é o cirurgião plástico. Ligue para o conselho e pergunta se essa pessoa é cirurgião plástico. Isso é tão importante, né? Porque eu vejo acidentes na televisão, mas está na cara que quem fez não foi cirurgião plástico. 99%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dos acidentes e das queixas são por profissionais não habilitados. Não quer dizer com isso que eu não possa ter um resultado não tão favorável. Eu não sou mágico. Não, e ninguém acerta o tempo todo, ninguém erra o tempo todo. Só que quem não é especialista tem mais chance de errar mais vezes, né? E quem é especialista tem chance de acertar mais vezes. Mas ninguém acerta o tempo todo, nem erra o tempo todo. Eu né? te diria o seguinte, que feito por especialista, a possibilidade de você ter um insucesso é pequena. Mas se acontecer de você não ficar satisfeito, feito por especialista, sempre pode ser feito um retoque. Ele sabe arrumar também. Né? Ele sabe arrumar ou ele sabe melhorar. Quando feito por um curioso, e a gente cansa de receber isso na clínica, muitas vezes não existe como retornar. Então assim, eu fiz uma cirurgia de pálpebra onde foi retirado o tecido demais e o olho ficou aberto. Às vezes não dá para corrigir. Eu fiz uma cirurgia de face onde se tirou muita pele ou se lesou um nervo. Às vezes não se consegue corrigir. Eu fiz uma lipoaspiração e ficou cheio de irregularidade.